Logo depois da Guerra Civil Americana, o país estava em cacos, sabe? Tentando se curar. Mas como é que se cura uma ferida tão, mas tão profunda? Essa é a história de um conflito que vai direto nesse ponto. E no centro de tudo isso tem uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. O que de verdade significa ter coragem? Então a gente tem, de um lado, o Clay Rowland, um cara que sobreviveu ao próprio fuzilamento, e do outro a Maggie Warner, a viúva que despreza eles justamente por isso. Eles estão ligados por uma tragédia, mas as crenças deles os colocam em um caminho de colisão total. Para a gente entender de verdade a briga entre os dois, vamos primeiro dar uma olhada nos mundos que eles vivem. Mundos que foram totalmente moldados pelas experiências opostas que tiveram na guerra. Esse é o Clay Rowland, um homem guiado pela própria consciência. Por se recusar a lutar contra seus compatriotas, ele foi taxado de covarde, sentenciado à morte. Mas olha só, as últimas palavras dele não foram para salvar a própria pele. E aí acontece uma coisa impressionante. A preocupação genuína dele com os seus executores mexeu tanto com os soldados que eles simplesmente abaixaram as armas, desafiaram as ordens e pouparam a vida dele. Incrível, né? Na outra ponta dessa história está a Maggie Warner. O mundo dela ruiu quando o marido e os 3 irmãos morreram como heróis de guerra. Para ela, o fato do Clay estar vivo não é um milagre, é uma traição, uma injustiça cruel. E aqui, olha, aqui está o X da questão. Toda a visão de mundo do Clay é baseada nessa definição de consciência. Uma lição poderosa que ele passa para os irmãos mais novos, quase como um guia para a vida. Consumida pela dor, a Maggie bola um plano de vingança. Mas não com uma arma de fogo. A arma dela é muito mais potente. A memória, gravada em pedra para todo mundo ver. A estratégia dela é quase uma obra-prima de tortura psicológica. Ela quer causar uma dor que não deixa marca na pele, forçando o Clay a encarar dia após dia a sua suposta covardia. E o Clay, ele aceita. Mas ele impõe uma condição surpreendente. Ele topa o castigo dela, mas, em segredo, ele reserva um espacinho no monumento para a sua própria verdade. E essa verdade vai mudar tudo. A jornada dos dois até uma pedreira bem distante acaba forçando um contato que eles nunca quiseram ter. E isso começa a desenterrar segredos que ameaçam destruir tudo aquilo que eles acreditavam ser verdade. E nessa proximidade forçada, eles descobrem uma história em comum que nem imaginavam. Camadas de dor e conexão que desafiam tudo o que eles pensavam um do outro. O primeiro grande conflito entre eles aparece na escolha da pedra para o monumento. E essa escolha, na verdade, simboliza toda a discordância entre eles. A Maggie quer um mármore branco, puro, já o Clay insiste no granito, com suas falhas, sua honestidade. E isso nos leva direto para o coração da história. A jornada deles vira um verdadeiro campo de batalha de ideias, ideias sobre honra, sacrifício e o que afinal é a verdadeira coragem. A história nos faz questionar nossas próprias certezas. Será que coragem é obedecer cegamente ou é ter a força de manter as próprias convicções, mesmo quando o mundo inteiro está contra? Essa tabela aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Mostra as definições de honra que estão em conflito naquela cidade. Para a comunidade, honra é morrer por uma causa. Para o Clay, honra é viver de acordo com a própria consciência. E é aí que mora o verdadeiro desafio da história, né? Como é que um monumento que nasceu de tanto conflito, de tanta dor, pode se tornar um símbolo de memória compartilhada e, quem sabe até, de cura? A visão do Clay para o monumento vai muito além de uma simples homenagem à guerra. É um retrato emocionante do sacrifício que captura não só o orgulho do soldado, mas também a angústia silenciosa de quem ficou para trás. E no final, a gente fica com essa pergunta que não quer calar. Um objeto que foi criado a partir do ódio pode se transformar numa ponte para o entendimento? Será que um monumento à guerra pode nos ensinar a curar